Levando então nossas mentes ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo a Ele o amparo e a proteção, através de seus prepostos, nosso anjo guardião, e aqueles espíritos encarregados de nos acompanhar nessa noite de estudos, para que possamos então, intuídos também pelo nosso mentor espiritual do nosso grupo, Iramês e sua equipe, que consigamos os temas aqui trazidos do Evangelho e também da doutrina dos Espíritos, estudá-la com discernimento, com atenção, para que consigamos colocar em prática o que estivermos estudando, consigamos entender, saber que o Evangelho, essa boa nova, é o farol que ilumina a nossa jornada em direção ao alto, em direção ao Pai. Também pedimos hoje, em especial, a espiritualidade maior, aqueles espíritos que nos acompanham, que estejam presentes na noite de hoje da nossa querida amiga e irmã Gorete e sua família, nos acompanhando, fazendo com que tenham paz, tranquilidade, estejam em harmonia, e que amanhã se reúnam com o vosso filho, todos juntos, num abraço fraterno, pai, mães e filhos, sabedores que o Pai não nos abandona e está sempre conosco em todos os momentos da nossa jornada evolutiva. Estão abertos os nossos trabalhos e que assim seja. Assim seja. Marilza, eu vou passar para ti, Marilza. Então, tá bom. Bom, então, o objetivo desse estudo é saber que o Evangelho deixado por Jesus é de amor e o encontro com Ele. O importante desse momento é a união e a conexão com o plano espiritual, para que haja harmonia em nossas mentes. Devemos ou não pedir proteção aos nossos anjos, guardiões e espíritos protetores? Então vamos ver o que o Evangelho nos diz sobre isso. Então, prece para si mesmo, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. 11. Prefácio. Todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob a sua proteção. Cumpre, junto de nós, a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome nos importa pouco, porque pode não ter nome conhecido na Terra. Nós o evocamos, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sentimos mais particularmente simpatia. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e frequentemente pela sua intervenção nos atos da nossa vida. Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores se esforçam por nos desviar do caminho do bem, nos sugerindo maus pensamentos. Aproveitam de todas as nossas fraquezas, como de tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma.
Aos que se obstinam contra nós como sobre uma presa, mas se afastam quando reconhecem não poderem lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro crer que temos forçosamente um mau gênio colocado perto de nós, para contrabalançar as boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente, segundo encontro, acesso sobre a nossa fraqueza ou nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós que os atraímos. Disso resulta que ninguém está jamais privado da assistência dos bons espíritos e que depende de nós afastar os maus por suas imperfeições. O homem, sendo a causa primeira das misérias que suporta, é o mais frequentemente seu próprio mau gênio. Capítulo 5, número 4. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar sua intervenção junto de Deus e lhes pedir a força de resistir às más sugestões e a sua assistência nas necessidades da vida. 12. Prece. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre os meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. 13. Outra. Meu Deus, permitiu os bons espíritos que me cercam virem em minha ajuda quando estiver em dificuldade e me sustentar se vacilo. Fazei, Senhor, que eles me inspirem a fé e a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu encontre junto deles a força que me falta nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. 14. Outra. Espíritos bem-amados, anjos guardiães, vós, a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede meus protetores nas provas da minha vida terrestre. Dai-me a força, a coragem e a resignação. Inspirai-me tudo que é bom e detém-me na inclinação do mal. Que vossa doce influência penetre em minha alma. Fazei com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim, que vê meus sofrimentos e partilha minhas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprover a Deus me enviar. Bom, então, um tema muito interessante, né?
que da proteção dos nossos espíritos guias, espíritos protetores, nossos anjos da guarda. A denominação, né, varia muito. Então, desde a teologia católica, protestante, todas as religiões, a ideia de um anjo de guarda sempre esteve presente. Com o Espiritismo não foi diferente. E não é diferente. Temos, sim, um espírito encarregado de assistir o nosso projeto reencarnatório. Portanto, se tínhamos dúvida, ou alguma dúvida, se temos um anjo guardião na nossa presença, e se devemos ou não solicitar a ajuda desse anjo protetor, lemos, né, o próprio texto, a leitura do Evangelho. É interessante o capítulo 28, que nos ensina que é destinado a orar. Então, inclusive, para nossos anjos guardiões e fazer os pedidos, sempre saber pedir, saber agradecer. Às vezes temos dificuldades de nos reportarmos à divina providência e aos seus enviados. E aqui nos ensina a solicitar a proteção dos anjos guardiões e dos espíritos protetores. No Livro dos Espíritos, a questão 490 diz: o que se entende por anjo guardião? É uma fantasia? Então, na verdade, o anjo guardião é aquele espírito que está numa condição muito superior à nossa e que se torna responsável por nos conduzir ao nosso progresso, nos traçar diretrizes, nos traçar uma linha, referências, para que a gente possa, na vida, no convívio com o outro, fazer as boas escolhas e construir uma boa história. A função do anjo guardião não é nos livrar do perigo, e, sobretudo, nos guiar na medida do possível, tentando nos afastar do perigo. Inclusive, Kardec pergunta se essa função do anjo guardião é uma missão ou uma aprovação. Porque muitas vezes o anjo guardião tem grandes dificuldades com nossa teimosia, com a nossa resistência ao bem, com a nossa permanência nos hábitos nocivos, morais, principalmente, né? Nos nossos hábitos nocivos e morais. E ele tem grande dificuldade conosco nesse sentido de não sabermos até de como nos comunicar com ele, de como nos falar com ele, né? E na pergunta 193, isso é uma missão? Então, isso é uma missão ou prazer, ou dever cumprido. E é uma missão aceita, satisfatória e plena. E por esses espíritos para colaborar com a divina providência no progresso. Isso faz uma diferença de espírito protetor. O anjo
guardião conhece, inclusive, o projeto reencarnatório. E ele que trabalhou para o nosso retorno na Terra, né? E que, com os arquitetos superiores, organizam a nossa reencarnação. Ele tem ciência de tudo que foi programado para nós. Já o espírito protetor, não necessariamente aquele que é responsável, o tutor do nosso progresso, espírito protetor é muitas vezes um amigo, como o próprio Evangelho já nos reportou, né? Alguém da nossa mais absoluta confiança e carinho, e que muitas vezes deixou o mundo físico antes de nós e está no mundo espiritual e nos auxilia, nos intuindo, nos lançando ideias, nos auxiliando para fugirmos do sofrimento, a desviar, né, de coisas que nos atrapalham, que vão nos levar a um sofrimento maior, mas não necessariamente eles estão em condições superiores à nossa. Muitas vezes são criaturas que têm as mesmas dificuldades, o mesmo tamanho que as nossas, mas são benevolentes. São espíritos bondosos, que têm como única meta nos auxiliar. Eles só irão intervir e só irão atuar com a permissão divina. Espíritos que vêm simpáticos são diferentes de espíritos superiores. Nós podemos ter espíritos simpatizantes, que na realidade são companheiros nossos. E podem ser companheiros de boa índole e com bons propósitos, mas que pode ser companheiros de índole ainda atrasada, questionável, e muitas vezes com propósitos infelizes. Espíritos simpáticos podem reforçar as nossas deficiências morais, nos conduzindo ao desequilíbrio, assim como outro espírito simpático pode nos fazer bem, nos trazer seus eflúvios agradáveis, né? Então, em todas essas situações, nós podemos ter a boa influência, mas também existe a má influência. Principalmente vindo daqueles espíritos que ainda, dentro do seu desequilíbrio e sua ignorância, têm muitas vezes por objetivo observar as nossas quedas e muitas vezes sentem prazer em nos ver cair. Quantas vezes, né? Deve ter. De nos ver sofrer, de nos ver muitas vezes nos enganar. Existe ainda essas criaturas que estão nessa condição e podem nos influenciar, e muito. E essas criaturas que antigamente se chamavam de mau gênio. Só que esses espíritos não têm a missão de nos levar para o seu caminho, para a dor, para o sofrimento. Não existe esse espírito a ter essa missão, não. Na realidade, é uma transição, né, transitória para ele, dentro da ignorância dele, é claro. Mas uma situação transitória também para nós. Mas podemos sofrer a influência desses que ainda estão em desequilíbrio. Ainda, não é porque é espírito protetor que é um espírito perfeito. Ele traz as suas imperfeições, ele ainda precisa evoluir.
Nenhum espírito protetor fica 24 horas ao nosso lado. A gente acha, mas não é assim. Ele nos dá assistência em determinados momentos. Eles esperam a abertura da nossa parte. E o que nós temos que fazer sempre? Vigiar, né? Constantemente vigiar. É esse vigiar. O nosso guardião, esses espíritos protetores, eles sempre têm, se nós estamos ali atentos, um aviso, um cutuque, não vá por ali, vai por aqui. Às vezes a gente não está nem aí, né? Não está ligado, não está. Eu, muitas vezes, eu recebi avisos, né? Se foi do meu anjo guardião, se foi de protetor, anjo protetor, espírito protetor, ou coisa assim. Sim, mas eu recebi várias vezes. Não viaje. E realmente não fui, dei uma desculpa no meu trabalho, e na volta, era uma viagem a Chapecó, tipo a segunda Chapecó, e na volta, realmente, o pessoal do Diário da Manhã sofreu um acidente. Com eles não aconteceu nada, assim, a não ser a batida do carro, alguma. Mas, se eu tivesse junto, poderia ter sido pior, talvez. Eu, comigo. E em várias outras situações que eu, se não, ou ouvi, se for, veio aquela coisa, né? Tipo assim, que alguém tenha me falado, e eu recebi como uma ordem, e fiz. Eu morava em Curitiba, por momento nenhum eu queria retornar para Sul. E de repente, mas não de repente, o teu lugar é em Passo Fundo. E era uma quarta-feira de carnaval, terça-feira de carnaval. Mas na hora eu peguei o telefone, liguei para a mãe, ó, vê se dá ainda tempo de eu retornar para a Adriana ir na prefeitura, porque eu tinha pedido os 2 anos de a licença, né? Interesse. E ali estava acabando, aliás, tinha acabado. Mas eles me deram uma chance, porque eram poucos dias. E realmente era para mim ter voltado, né? Então, tem uma frase de um filósofo, Nietzsche, que diz: quando um espírito não encontra espaço em nós, aqueles que têm algum acesso, que podem nos prestar socorro, a ação do espírito nos beneficiando. Por isso que sempre a gente tem que vigiar constantemente, né? E então Nietzsche diz que o que faz um homem bom não é a intensidade de suas ações, mas a constância delas. Então, aqui no caso, a constância de nós vigiarmos, de nós prestarmos atenção do que o nosso anjo guardião está nos dizendo, que os nossos espíritos protetores, né? O grande desafio nosso é manter uma constância nos bons propósitos, nos nossos pensamentos equilibrados. No momento como esse, o estudo do Evangelho, são momentos que favorecem pensamentos bons. A espiritualidade nos traz boa inspiração. E realmente, como é bom quando cada um assim coloca, né, a partir da leitura do Evangelho, o estudo, e aí os comentários, como fica um ambiente bom, agradável, por mais que seja online, né? Mas, de repente,
se sai desse ambiente e a gente procura, eu estou procurando agir conforme, sempre vigiando, mas a gente erra também, né? Então, não é a mesma coisa sempre que esse nosso ambiente. Ou dentro da casa espírita, de uma palestra, a gente sai tão bem, né? Depois de uma palestra, de um estudo, né? Então, ninguém está desamparado. Vamos lembrar, ninguém está desamparado. Nosso governador é Jesus. E eu fiquei devendo para vocês aqui o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião. Então, espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai, como já está no Evangelho, né? E não é? É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Na 493, que eu me passei ali no livro. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns, é um prazer, para outros, missão ou dever. Eu falei alguma coisa, mas eu não tinha lido aqui, né? E aí são várias questões, a 494, 495, que vem trazer tudo sobre a questão do anjo guardião, do nosso espírito, espíritos protetores. Então, por hoje, a minha contribuição é essa, e espero que eu tenha feito alguma coisa satisfatória, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Marilza, foi muito bom. A gente refletiu o que tu nos trouxe. Realmente, o anjo guardião é aquele nosso avalista lá, quando nós estamos para reencarnar, ele está conosco. Vamos lá, vou estar contigo, vamos lá, vou te apoiar, fazer assim, fazer assado. Então, como você estava dizendo, nós somos aconselhados para o bem quando estamos em sintonia com o bem, naturalmente, né? Sempre. Mas muitas vezes nós não damos atenção a esses conselhos. Porque às vezes chegou a encruzilhada, você fica com aquela dúvida, né? Ou por esse, ou por aquele caminho, que de repente te dá aquela luz, assim, né? E nós não nos damos conta, nós fomos aconselhados, né? Eu tinha uma coisa comigo, eu trabalhei numa empresa e tinha, ela tinha em todo o Brasil, então tinha transferências, eu andei uma vez me transferindo, mas foi um erro que eu cometi, eu fui para uma cidade que eu achei detestável, e depois para sair daquela cidade. Então, mas eu sempre tive confiança em Deus, nos bons espíritos. Eu sempre dizia para mim, um dia eu vou ter uma inspiração do que fazer no momento e voltar. E eu tive, assim. De repente, apareceu um chefe lá na cidade e aquele momento, assim, eu achei que era aquele momento e foi. Então, tudo tem um momento, assim, de repente eu conversei com ele, daí ele me disse assim, não, como você veio para cá, é um lugar que ninguém quer vir, tu me ajudou, agora eu vou te ajudar a voltar. Então, nós sempre somos inspirados. E eu estava lembrando uma entrevista do Divaldo, eu acho que é na Boa Nova, aquela rádio e TV, se eu não me engano foi nessa. E achei interessante, o entrevistador perguntou para ele se todos nós temos um anjo guardião conosco, se esse anjo guardião está sempre conosco, se ele nos assiste, e se cada um tem um anjo guardião. Por exemplo, eu tenho um anjo guardião meu, exclusivo. Aí o Divaldo foi engraçado. Ele disse assim, seria muita pretensão nossa achar que um espírito superior não tem outros afazeres. Ele tem vários protegidos. Então, um espírito superior, um anjo guardião, tem sob a tutela dele vários outros espíritos, né, encarnados.
E como que ele consegue isso? Ele consegue se deslocar de um lado para o outro assim tão rápido, de dar assistência para todos? Não, o espírito superior já ele tem o dom da ubiquidade, ele irradia, ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas não é porque ele vai até o local, ele está no local dele, mas ele irradia. Mentalmente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E até ele explica como o Sol. O Sol é um só, mas ele está em todas as cidades do planeta que ele está iluminando naquele momento, né? Ele está irradiando. Então, eu achei interessante, né? O Divaldo dizendo, seria uma pretensão nossa achar que tem um espírito superior exclusivamente para nós. Não, ele é um espírito já que tem vários afazeres e ele não sai dos locais que ele tem que estar. Ele irradia para todos esses locais. E eu achei interessante também quando tu leu ali, né, que a prece aos anjos guardiões, aos espíritos protetores, deve ter por finalidade solicitar a sua intervenção. E, se eu não me engano, foi no Missionário da Luz que eu li um trecho. Se alguém leu, Carlos leu, Goretti, Kátia, se alguém leu, por favor, me auxilie, me corrija. Eu não lembro em que capítulo lá. Tinha um sujeito, ele, de noite, ele dormindo, era casado, tinha família, mas ele não era um bom pai, não era um bom marido, e ele estava tendo um AVC. Ele ia ter um AVC e ia desencarnar naquela noite. E a mãe dele, que já tinha o merecimento, intercedeu por ele. Pediu junto à espiritualidade superior, pedindo mais 30 dias de vida para ele, pelo menos. Ela tinha esperança que nesses 30 dias ele conseguisse mudar um pouco, pelo menos. Então foi feita a famosa cirurgia espiritual, que a gente ouve falar tanto, né? Nesse momento que ele estava dormindo e estava tendo um AVC. E eu não tenho bem certeza, faz bastante tempo que eu li essa. Se eu não me engano, ele durou mais 2 meses daí. Então vejam que não só o anjo guardião está conosco, mas aqueles espíritos protetores que já têm um pouco mais de merecimento de interceder por nós, eles também intercedem. Eu vejo a mãe dessa pessoa, desse espírito, que já era desencarnada, intercedeu por ele. E ela foi atendida porque ela tinha esse merecimento, né? Então, o nosso guardião, o anjo guardião é aquele que está sempre conosco e é um espírito superior, que nos acompanha desde antes de encarnarmos, né? Goretti, tu quer falar alguma coisa ou tu prefere só ouvir hoje? Por enquanto eu vou ouvir, daqui a pouco, quem sabe, eu falo um pouquinho. Então, Tá bom? Tá bom. Obrigada. Kátia, posso passar para ti, Kátia? Pode sim. Eu, quando li esse texto, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo. Na verdade, foram dois sonhos, né? Um já foi falado aqui, né? Que eu sonhei que eu estava trabalhando com o seu Edgar. Era um lugar onde se embalava um alimento, alguma coisa assim. E ao meu lado tinha um ser, é uma energia masculina, porque eu não sei o rosto, não sei quem é, enfim. Eu consigo ver uma túnica, é só isso. Então, e bastante alto. Ah, eu tenho uma amiga que é como se fosse uma irmã para mim, e ela estava passando por uma fase muito complicada. E ela, apesar de ser uma pessoa que já trabalha há muito tempo, acho que uns 30 anos, 30 e poucos anos, já com espiritismo, faz trabalhos lindíssimos, mas ela estava numa situação, assim, que no fundo do poço, emocionalmente, sabe. E eu comecei a ficar preocupada, e eu pensei: "Meu Deus do céu, né, se eu pudesse falar alguma coisa para ela sair daquele atoleiro", porque a gente quando está num problema, às vezes a gente, apesar de ser espírita, de saber orar, de saber pedir, a gente não desatola, né, a gente fica por uns tempos ali. E eu via ela nessa situação. Aí uma noite eu sonhei que eu estava na frente dela,
atrás dela tinha um ser, que daí era, baixo, né, da mesma forma, eu só via uma roupa, uma túnica, uma coisa assim. E ao meu lado estava o meu ser, que estava lá com a túnica dele, enfim. E aí eu e ela nos abraçamos e começamos a girar e ficou um elo de luz em volta de nós duas, uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Meu Deus, assim, eu acordei como se eu tivesse, como se eu fosse paz pura, sabe? Um sonho maravilhoso. Acordei e disse: "Poxa, quem sabe, né, ela vai começar a melhorar daqui para frente". Passaram-se 2 semanas, era o aniversário dela, e ela fez lá um lanchinho só para a família dela e me convidou. E aí eu contei para ela, eu disse: "Pô, olha só, tive um sonho lindo com a gente, sonhei que aconteceu isso, coisa e tal". E do meu lado estava um ser que sempre aparece do meu lado nos meus sonhos, e atrás de ti tinha um ser que era menor, era baixinho, né. Ela disse assim: "Ah, é a minha mentora, ela está sempre comigo". Eu disse: "Olha só", né, olha só. Aí, o mais surpreendente de tudo é que eu entendi depois por que que ou aconteceu aquilo, porque um tempinho depois, coisa de um mês, eu comecei a ser curada de uma situação que eu não tinha noção de que eu estava tão atolada. Então, olha só, a grandeza da coisa, quando tu tem a intenção de que a coisa mude, de que a coisa melhore, não que eu tenha feito, não é esse o mérito, mas quando tu consegue atrair através do teu pensamento positivo a coisa boa, né. Parece assim que o universo diz assim: "Não, vamos lá, vamos dar uma mãozinha, porque ali precisa de cura", e ambas estão abertas para isso, né. Porque ela também se incomodava com a situação dela, e eu também me incomodava com a situação dela, toda aquela tristeza e aquela coisa toda. Então, como é importante a gente pedir, como é importante a gente se conectar, né. Como é importante a gente também ser grato pelos atoleiros, né, porque é nos atoleiros que a gente aprende, né, são nos atoleiros que a gente cresce também, né, não só espiritualmente, né. E eu fiz, um trabalho para o estudo de ontem, vocês sabem que eu tenho um grupo às segundas-feiras, já falei várias vezes aqui, e como eram 2 textos, 2 itens, passados pelo espírito Cáritas, eh, nós fizemos aqui eu fiz peguei a história da prece de Cáritas, e foi psicografada na noite de Natal, em 1973, 1873, e pela Madame Creel, né. E aí vai discorrendo sobre a oração, é muito bonito o texto. E aqui no finalzinho, ele diz o seguinte: "Por que fazer a prece de Cáritas?", já que nós estamos falando de prece, né. E aí tem alguns itens, mas tem 2 aqui que eu acho que tem muito a ver com o nosso assunto hoje. 1, para ter elevação espiritual. Suas palavras, repletas de amor e sabedoria, ajudam a sintonizar o pensamento com o plano superior, atraindo boas energias e proteção espiritual. E depois tem fortalecimento da fé, transformação interior e também tem amparo espiritual. Ao recitá-la, abrimos espaço para a atuação dos espíritos consoladores que nos amparam e orientam nos momentos de provação. Aí eu disse: "Não, olha só, né, tudo calhando aqui com a nossa". Então o que eu queria trazer para vocês é isso, a importância, né, da gente pedir isso, né, querer isso, né. E quero também agradecer a Marilza, foi muito sábia o teu material, sabe. Me instruiu muito, né, eu não tinha esse conhecimento,
e te agradeço bastante que tu possas aí ter cada vez mais vontade de estudar e de trazer todas essas coisas boas para a gente, tá bom, querida? Então era isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Kátia. Agora tu tocou na Prece de Caritas. Eu tenho um livro que fala sobre a vida de Caritas quando encarnada também. Ela foi a psicografia da Madame Waterville Creel, né, na noite de Natal de 1873. E a Prece de Caritas, ela se identifica como Caritas, para a Igreja Católica ela é a Santa Irene. A própria Igreja Católica, os romanos na época executaram ela, as irmãs, porque ela tinha as escrituras, né? Bíblia, essas coisas, e eles executaram ela. Ela era grega, uma romana grega, que tinha Roma dominou a Grécia, então ela era grega, né? E é a Santa Irene da Igreja Católica. Eu tenho um livro, depois se eu soubesse, eu teria pego o livro. Eu vou tirar uma foto dela e vou botar no grupo. Aquele livro é muito bom, conta toda a história de Caritas, da vida dela quando encarnada, né? E você falando, né, de sonho, por isso nós temos que estar preparados também o tempo todo, né, para auxiliar. Eu vou contar duas histórias. A gente começa a contar história, vocês contam história, eu vou lembrando das minhas, né? Nós tínhamos um grupo, eu não sei se o Carlos conheceu a Dona Diva, ela antiga médium, que era do Dias da Cruz. Dona Diva hoje acho que está com uns 90, quase 100 anos. Eu tive a honra de trabalhar no roteiro fraterno, a Dona Diva era a nossa coordenadora. Então, nós visitávamos hospitais, asilos, residências que tinham pessoas adoentadas que não podiam se deslocar. Então, a gente ia, fazia uma conversa fraterna, dávamos o passe. Era eu, a Dona Diva, a Liz participava também, tinha o seu Rubens, que era o esposo da Dona Diva. Então, nós íamos numa equipe de carro e a gente passava a tarde indo assim, nas residências, nos hospitais. E um dia nós estávamos num asilo onde são pessoas mais, vamos dizer assim, melhores de vida, né? E até tinha quartos individuais, era bem diferente, com seu banheirinho e tal. E nós estávamos, uma senhora que ela não caminhava, estava sentada num sofazinho, a nossa equipe, a gente sempre ficava ao redor, assim, 5 pessoas normalmente, mas a Dona Diva, não me lembro quem é que leu esses dias, foi a Marilene, aquele livro do Batuíro, Mais Luz, né? Nós usávamos aquele livro. Então a gente chegava no local, abria o livro ao acaso, mas a Dona Diva queria que só eu fizesse a leitura. Então só eu lia. E cada um chegava no local, cada um fazia a prece e a gente dava o passe, todos nós. E um dia estávamos nesse asilo, eu não lembro o nome, ali em Passo Fundo, e eu estou lendo assim a mensagem e eu senti os olhos da Dona Diva fixos em mim, assim. E eu lendo assim a mensagem, mas eu vi que ela estava me olhando séria, assim. Meu Deus, o que a Dona Diva está vendo aqui? Que ela era uma médium que via espírito o tempo todo, né? Em casa, no centro espírita. E eu preocupado, o que ela está vendo do meu lado aqui? Ela me olhava assim, séria, assim, fixamente. E aí, depois que a gente encerrava aquela tarde que a gente saía, eu sempre deixava a Dona Diva por último. E eu fiquei quieto. Quando eu fui deixar a Dona Diva já em casa, eu perguntei para a Dona Diva por que a senhora estava me olhando tanto, assim, fixo, lá no asilo, assim, assim. Até com medo da resposta. Daí ela disse assim, eu vi uma luz muito forte do teu lado. Quando tu estava fazendo a leitura, tinha uma luz, parecia um farol, assim. E o que a senhora acha que podia ser isso? Provavelmente o anjo guardião estava junto, te auxiliando, né? Então, eu achei interessante, né? Ela com a mediunidade dela. Então, veja como nós, quando fazemos o bem, pensamos o bem, nós estamos bem acompanhados. Então, isso foi a prova para mim, porque eu não tenho essa mediunidade de ver, mas ela tinha. Então, ela viu essa luz muito forte do meu lado. E um outro, quando falou em sonho, eu lembrei, eu tenho vários sonhos, mas eu vou contar só esse. Um sonho muito interessante. Eu estava trabalhando em outra cidade, então eu não mudei, eu só aluguei um apartamentinho e eu ficava, e nas minhas folgas eu ia para casa. E uma noite, então eu tinha assim, um colchão no chão, uma cadeira de praia e uma televisãozinha, era só o que eu tinha lá. Eu só ia para trabalhar. E daí, uma noite eu sonhei que eu estava num local que tinha uma montanha com matas,
e tinha uma estrada toda tapada de terra, assim. E eu ia lá, enfiava os 2 braços, assim, naquela terra, e tirava uma criança nos braços, assim, levava até a borda da mata e eu entregava para alguém, mas eu não via. Eu não conseguia visualizar alguém. Só chegava naquela borda da mata, assim, entregava aquele corpo de criança. Ia lá, voltava para a estrada, enfiava os braços, assim, na terra e saía com aquela criança desfalecida, morta, né, no caso, e entregava para esse ser lá na beira do mato. Ele estava dentro do mato, assim, no meu sonho. E foi interessante, que eu passei a noite com aquilo, assim, cheguei a ficar cansado de tanto trabalhar, né? E no outro dia eu estou assistindo, eu não me lembro que jornal, né? Durante o dia. Tinha dado um terremoto no dia anterior, eu não lembro agora se no Chile, no Peru, faz muito tempo, isso muitos anos. E eles mostraram um local bem parecido com aquele que eu estava trabalhando, em que tinha deslizado o morro, tinha tapado de terra aquele local. E aí eu fiquei pensando, né? Provavelmente sim, porque a espiritualidade superior, para socorrer esses espíritos muito materializados, ainda eles precisam de nós, que somos com a vibração mais baixa, né, para poder socorrer. Mas quando eu entregava aquele corpo lá, era um espírito que eu não via também. Eu só sentia que eu entregava para alguém, voltava lá, ia lá naquela terra, tirava de novo. E eu estava lembrando daquele livro do Divaldo, que fala sobre o tsunami na Indonésia, né? em que veio o tsunami e ficou muitos corpos soterrados na água, na água não, nos escombros que ficou da cidade, né? Então, e ali ele conta que tinha uma equipe trabalhando, retirando esses espíritos dali que estavam ali soterrados. Por quê? Porque a Indonésia, nessa época, era um local onde os do dinheiro iam fazer seus turismos. Muitos hotéis, muitos balneários, muitos locais finos e muita prostituição. Os próprios pais entregavam as filhas para a prostituição por causa da condição de vida muito pequena deles, né? Financeira. Então, era um local muito denso, muito pesado. Então, havia uma equipe espiritual trabalhando. Então, eu fiquei pensando, provavelmente, nesse dia também aconteceu algo que nós temos que estar pronto. Então, quando nós vamos no repouso, o nosso corpo vai repousar, mas o espírito não. Então, nós vamos trabalhar. Então, eu acredito que essa noite eu devia estar trabalhando nesse local. Foi muito interessante, assim. Outro dia, eu vendo o noticiário, muito parecido com aquele local que eu vi no sonho. Não era exatamente, mas bem parecido. Então, talvez tenha acontecido isso, né? Carlos, tu quer participar também, Carlos? Nos dá a tua contribuição? Tá fechado teu microfone. Isso, agora sim. Quero participar, sim. Vim aqui, tive que carregar aqui a bateria, quando eu vi já estava, né? Não prestei atenção. Mas é bem interessante a questão dos sonhos, né? Sonhos premonitórios, os sonhos que nos trazem as lembranças do que a gente está vivendo. Então é muito intenso isso e muito bonito, né? E é tão bom quando a gente pode ter esse esclarecimento, né? Mas enfim, quero agradecer também a vocês, né? Agradecer a Marilza pela explanação. E eu tinha separado só um trechinho bem rápido do Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 6, do Emmanuel, pelo Chico, que fala sobre esforço e oração. Esforço e oração, né? Aí ele menciona ali, Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial, né? Deixa eu ver aqui, só para não ser muito longo, a outra frase. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade.
a oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Então, o esforço e a oração juntos, né, que tem a ver com essa integração maior que a gente tanto busca. Né? Então, é aquela velha situação, puxa vida, às vezes a gente só pede, mas o que, que a gente de fato está fazendo? Qual é a nossa contribuição? Qual é a nossa parte no todo? Né? Então, é uma reflexão que eu acho muito importante a gente fazer para tomar essa consciência de qual a nossa tarefa individual, o que, que a gente está precisando aprender ainda, né? E tem tanta coisa para ser aprendida, né? Então, basicamente seria isso, tá, gente? Um abração, muito bom revê-los, tá? E vamos em frente aí. Obrigado, Carlos. Nós que agradecemos. Você está conosco, né? Sempre contribuindo, nos auxiliando. Vera, você quer participar também, Vera? Eu estava pensando sobre o que o Carlos acabou de falar, de nas nossas preces, o foco geralmente serão os pedidos, né? E é uma coisa que eu me cobro muito, assim, porque eu faço meio que uma comparação. Como é que a gente vai querer ter bons amigos, bons funcionários, boas pessoas que nos cercam, se nós só pedimos? Acho que é fundamental sempre também a parte da primeiro entregar para depois solicitar, né? Achei bem bacana isso aí. Para Marilza, meu muito obrigado, grande contribuição na minha vida. Estou aprendendo muito com todos vocês e quero dizer que semana passada senti muito a falta de vocês e estou feliz de estar aqui de novo. Obrigada. Obrigado, Vera. Nós também estamos felizes com a tua presença. Diz aquela antiga máxima, né? É dando que se recebe. E nós Pois então. muitas vezes. Então, eu estava dando uma olhadinha, assim, sobre o texto, né, do Evangelho, e estava vendo, né, que quando nós oramos, em intenção ao nosso anjo guardião, né, nós temos que ter uma comunicação com ele sincera, espontânea, né, com ele, com Deus, com os bons espíritos. Devemos também procurar, além do nosso o nosso autoconhecimento, a nossa evolução, também o nosso progresso moral, devemos procurar tudo isso. E com esse estudo que nós estamos tendo, principalmente sobre a prece, né, que nós estamos tendo agora foram vários capítulos, né? Nós vamos aprender então a pedir auxílio para enfrentarmos os desafios que venham a surgir na nossa vida. Nós devemos buscar o quê? Força, sabedoria, para quê? Para praticarmos somente o bem. Não precisamos ficar repetindo palavras, mas precisamos buscar a comunhão com Deus. Vamos elevar a nossa alma praticando os ensinamentos contidos nesse maravilhoso Evangelho. E quando oramos em nossa intenção, vamos pedir forças, consolo, esclarecimento aos espíritos superiores, para superarmos todos os percalços que porventura venham surgir na nossa jornada evolutiva. Vamos melhorar o nosso caráter, aceitar os sofrimentos e expiações que porventura nos surjam também, né? Devemos também pedir a proteção e o auxílio para vencermos os nossos maus pensamentos, sem nos esquecermos de ter aquela humildade sincera, de buscarmos o esclarecimento para que a gente evolua espiritualmente. E nós já falamos sobre esse tema muitas vezes, né? Quando orarmos, que não sejam orações decoradas. Essas orações que estão no Evangelho são exemplos, mas não porque a gente ore lendo elas na íntegra, né? Mas nos dando exemplos. Nós podemos modificar elas conforme o nosso sentimento. Mas se nós fizermos também orações decoradas, mas que sejam com sentimento, não seja
que nós as leiamos ali sem colocarmos o nosso sentimento nessa oração, né? Então, a gente já falou tanto em anjo da guarda, né? Não vamos esquecer que nós temos um anjo guardião e espíritos protetores ligados a nós desde o nosso nascimento. E com certeza eles vão nos indicar os bons caminhos a seguir, desde que consigamos sintonizar com eles, né? Nós devemos pedir, então, a Deus para nos fortalecer a fé e principalmente o sentido de caridade. E quando orarmos em nossa intenção, vamos pedir que o orgulho nos seja retirado, que a nossa consciência seja esclarecida sobre os nossos defeitos. E também, se porventura a dúvida venha nos assaltar, que peçamos a inspiração dos bons espíritos para nos orientar sobre o melhor caminho a seguir, sem também nos esquecermos de que, se porventura nos surjam adversidades que são normais em nossa jornada, né? Que não tenhamos atendidos os nossos pedidos diante dos problemas e provas que no momento nos pareçam insolúveis, mas que tenhamos resignação diante deles, que também os aceitemos como desígnios de Deus, que no momento estão conosco, não é? Então, para não me prolongar muito também, essa é a minha contribuição, porque depois que todos falam, eu fico até sem ter o que falar, né? Todos colocam tão bem fazem tão bem as suas colocações que eu fico com pouco para dizer, né? Então, pessoal, esse é o nosso evangelho de hoje. Alguém mais gostaria de participar? Mais alguma colocação? Por favor. Gorete? Bem rapidinho, só para... Estamos falando da prece, né? Como você já sabe que eu te falei, eu quero agradecer muito a todos vocês, ao Daniel, ao nosso mentor espiritual do grupo, ao meu anjo da guarda, da minha família, aos espíritos simpáticos, a nós, né, a todos nós, que nos auxiliaram. No dia de hoje eu recebi realmente algo muito especial, né? Houve um problema aqui familiar e realmente tenho certeza que fomos muito bem atendidos. Eu acho que em outro tempo, talvez, eu não estaria assim tão tranquilo como eu estou agora, sabe? E isso se deve muito à bondade divina. E é aqui nesse trechinho aqui da prece 13, que diz assim: fazei, Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu encontre junto deles a força que me falta nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Então, essas palavras aqui, eu acredito que quando nós lemos, quando a Marilza leu, quando agora a gente lê, quando a gente possa ler, né? Eu tenho a impressão que essas letras, elas se transformam em vibrações, né? De paz, de amor, de confiança, de esperança, de tranquilidade, que é o que os nossos mentores fazem por nós, né? Eles nos ajudam no momento crucial, no momento difícil, a nos mantermos mais equilibrados, mais confiantes em Deus, né? Mais confiantes em Jesus e buscando sempre no Evangelho, né? As orientações que a gente precisa, se naquele momento a gente ainda está se sentindo um pouquinho ainda alterado, né? Às vezes o coração está palpitando, a cabeça está doendo, mas o nosso raciocínio, o nosso sentimento real, como espíritos que somos, é de que Deus realmente sempre provê as nossas necessidades. Isso aí é uma coisa que eu, não só eu, acredito todos nós, né, aqui, todos nós que estudamos a doutrina dos espíritos,
e passamos a amá-la, né? E desejar que ela seja realmente o nosso rumo para sempre, para a eternidade, né? Para o futuro. A gente tem a certeza de que assim, as experiências da nossa vida, de todos nós, né? A gente vai passando por certos processos, dificuldades, porque ninguém passa uma vida, né? Sem sofrer, sem sofrimento, porque a gente sabe que estamos aqui pelas nossas provas, né? Pelos nossos muitos delitos. Graças a Deus que temos alguns merecimentos, porque cá estamos todos nós, né? A ouvir a doutrina dos Espíritos, graças a Deus. Então, era isso. Vou parar de falar agora. Obrigada, tá? Mas muito obrigada mesmo. Obrigado, Gorete. Eu já contei várias vezes a história da minha filha aqui, né? E chegou um momento que eu estava resignado. E na época eu não era espírita ainda, eu era católico, né? Então a gente, agora, como espírita, eu vejo, quando eu lembro daquele tempo que a minha filha teve, depois do acidente, 6 dias em coma, né? Como nós somos amparados, né? E quando o médico me deu as piores notícias, eu não entrei em desespero, eu comecei a pensar como fazer para cuidar da minha filha a partir daquele momento. Porque eu tinha muita fé, como católico, a minha mãe era uma pessoa de muita fé também. Então eu já comecei a me planejar o que fazer depois, porque eu sabia que era gravíssimo e que ela ia ficar vegetando ou com sequelas gravíssimas, né? E ela volta da cirurgia falando e rindo como se nada tivesse acontecido. Então, olha a graça que a gente tem, né? Como eu não vou ser grato hoje por ver minha filha feliz, atleta, tem 41 anos, é ciclista, participa de uma equipe de roller de Santa Catarina, está lá na Alemanha agora disputando um campeonato mundial, que poderia estar numa cama. E eu acho que não teria sobrevivido, porque ela tinha 9 anos, hoje já tem 41. Hoje eu já não teria mais a minha filha comigo. Então veja como nós somos. Nossa, não tenho o que dizer assim de tanta graça que a gente recebe e muitas vezes não agradecemos, né? Então, feliz de nós que conhecemos a doutrina dos Espíritos, que nos dá esse entendimento, porque mesmo sem ter esse entendimento ainda naquela época, se a minha filha tivesse ficado com todas as sequelas que o médico tinha dito que ela ia ficar, eu já estava me planejando como cuidar dela. Eu nunca entrei em desespero. Claro que ficava triste de ver minha filha, quando eu via minha filha com 9 aninhos, em coma, com sondas para todos os lados, né, para respirar, para tudo, para não, se tirasse o oxigênio dela, ela morreria, né? Então hoje eu só tenho a agradecer. Ver minha filha nessa idade, atleta, não é? Então só temos a agradecer a Deus. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecermos a oportunidade de estudar e refletir sobre a doutrina espírita. Que a sabedoria e a compreensão adquiridas ajudem a caminhar em direção à evolução espiritual. Concedei-nos a força para aplicar os ensinamentos em nossas vidas, cultivando as compaixões, a humildade e o amor. Que a paz e a luz espiritual nos acompanhem sempre. Que assim seja.